Tem uma galera que não acredita de jeito nenhum em retaliação. Retaliação, o que que seria? Você sofrer consequências por trabalhar com o mundo espiritual. Ou a sua casa sofrer. E existe outra linha que fala, não, isso existe. E eu já te trouxe pessoas aqui que defendem a linha da retaliação. Pastora Daniele Zanelato é uma. Shirley, pastor Elias. Eles são pessoas que defendem essa linha. Não, tem retaliação sim, tem o revide, você tem que estar preparado para isso. Mas eu também já recebi pessoas aqui que falam, não, isso aí não existe, isso aí não é bíblico. Não... Agora que eu explanei para você as duas, eu queria te fazer uma pergunta. Você é pai, você é marido, né? Antes de você ser apóstolo, de você ser pastor, você tem uma família, você tem uma vida... que não diz só sobre você. Já aconteceu de por você trabalhar com esse tipo de coisa? Quando eu falo trabalhar, é uma forma da gente se expressar, mas você exercer o seu chamado com isso, já aconteceu da sua família sofrer alguma coisa? De dentro da tua casa acontecer alguma coisa? Porque o próprio pastor Elias já contou pra nós histórias aqui de que ele trabalhava assim e dependendo da casa dele começou a acontecer coisas inexplicáveis e ele era um ataque lá. Já aconteceu isso com você ou você não acredita nisso? Bom, com certeza. Aconteceu e não tem como não acreditar porque é muito real as coisas que acontecem. Levaram uma pessoa para orar, isso foi na minha própria casa. Aí eu falei, bota para dentro, vamos expulsar aqui. E a guerra espiritual estava ali travada, eu orando naquela ocasião lá, isso no Paraguai. Orando, repreendendo, e de repente a minha filha, que é a mais velha, mas ainda era um pouco pequena, ela colocou a mão no ventilador. E o ventilador não era hélice de plástico, era aquela hélice de ferro. Entendeu? E foi aquela sangueira, aquela coisa toda ali. Eu falei, o diabo tá furioso porque o negócio aqui ia ser forte. E orei. E aquela jovem, ela estava envolvida no satanismo. Entendeu? Quando as pessoas vão para o satanismo, ali tem pactos. Tem pactos e pactos. Então é uma coisa muito pesada. Entendeu? Então é muito amarrado. Então, quer dizer, os demônios têm legalidade na vida da pessoa. Quando a pessoa peca, ela abre legalidade para demônios. Mas agora, quando a pessoa faz pacto, aí a legalidade é muito maior. Com um convite, né? É um convite, chama a pessoa, chama os demônios para si. Então é muito complicado. Então houve esse tipo de retaliação na vida da minha própria filha ali, no momento, logo em seguida, daquela guerra espiritual que estava expulsando ali, né? Aí expulsando aqui, não pude me distrair, né? Estava fazendo um casamento na igreja, casamento de pessoas no altar, na presença do Senhor, entendeu? Bem, que hoje, graças a Deus, são líderes de casais, entendeu? Na nossa igreja, eles são líderes de casais na igreja. Mas quando as coisas são de Deus, existe guerra espiritual, e a guerra ali foi contra mim. Estava orando e o meu carro, que eu tinha acabado de comprar, o meu carro, 0 quilômetros, tinha tirado fazia 3 dias da Garden. Era um Kia Carens, um carro para 7 lugares, bonito. Já fiz a propaganda. E agora tem um modelo patrocina novo. Nós aí. Tem um modelo novo agora que eu tô de olho nele. Aí veio uma moto do nada e bateu no carro. E eu em cima do altar, fazendo o casamento. Entendeu? O carro paradinho. A camarada veio de lá, brigou com a mulher. Bateu no carro, o carro parado. Então isso é guerra espiritual. É retaliação do inferno. Entendeu? Tanto expulsando um demônio como realizando algo que é de Deus. Entendeu? Então existe guerra espiritual. E são muitas, mas o Senhor sempre nos guarda, o Senhor nos livra. E existem pessoas que preferem dizer que não, porque na verdade têm medo. Entendeu? Tem pessoas que não querem se envolver com o mundo espiritual. Não é que diz que não tem retaliação, é porque não quer sofrer essas retaliações. Não é que eu quero sofrer retaliação, eu não quero, ninguém quer, mas Deus nos colocou na guerra para guerrear. E na guerra tem baixas, na guerra tem retaliações, entendeu? Nas guerras do mundo existem. E se no mundo espiritual não vai ter? Assim, existe uma parcela de pessoas, pastor, que defende que só sofre retaliação quem está em pecado.
Só que é muita infantilidade pensar dessa forma, na minha opinião. Porque é aquela coisa assim, ó. Vamos supor que você trabalha, você tem uma roupa branca, totalmente branca. E você precisa trabalhar dentro de uma sala que tá com a tinta fresca preta. A sua roupa é branca. Você vai entrar lá, só que as marcas daquela batalha que você teve dentro dessa sala que tá com a tinta fresca, vai ficar. Acontece. Então, como que você vai entrar numa luta que não é... A nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue, mas contra potestades? Como que não vai ter retaliação? Como que não vai ter ataque para pessoas próximas ou dentro da tua casa? Você acredita que acontece essa retaliação por causa do pecado, porque algumas pessoas defendem, ou não, independente de vida com Deus ou não, vai ter o ataque, você precisa estar preparado? A verdade é que hoje nós somos santos que lutam contra o pecado. Nós não temos perfeição, não somos perfeitos, tá? Então não podemos dizer que somos puritanos, né? Mas temos vida com Deus, estamos com a vida no altar. Lá no Mato Grosso do Sul, eu orei por uma família, uma mulher que estava com 3 filhos. Entrei na casa dela e comecei a orar. Logo veio a retaliação. Qual foi a retaliação? O demônio, ele se manifestou ali de uma forma tão pesada que a casa da mulher se transformou ficou denso e o cheiro era de enxofre. Sabe o que é enxofre? Cheiro do inferno. É pior do que cheiro de uma cisterna, de uma fossa, entendeu? É muito pior, entendeu? É um cheiro muito horrível. E trancava as minhas narinas e trancava a minha garganta. É retaliação do inferno isso daí. É retaliação do inferno. Agora, se eu não tenho vida com Deus, se eu não tenho vida no altar do Senhor, esse mal ia me dominar a mim também. Eles iam continuar endemoniados e coisa pior podia acontecer. Mas o que aconteceu? Eu continuei orando. Continuei orando, repreendendo. Tinha um evangelista junto comigo presenciando. E orei e fiz a guerra espiritual. E orei pelos filhos dessa mulher, crianças endemoniadas. Ficaram libertas. Ela ficou liberta. Todos os filhos ficaram libertos. E depois que aquele cheiro de enxofre saiu, esvaziou. O ar ficou limpo, ficou leve. E, de repente, começou a entrar um perfume na casa. Entrou um perfume tão delicioso que Paco Rabanne pede. Entendeu? Um perfume maravilhoso do céu, celestial, agradável. Que entrava aqui assim, ó, ia na minha alma e refrigerava. Dizia assim, olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Tem retaliação? Tem. Mas a presença de Deus é maior e nos dá vitória em todas as retaliações. Com certeza. Que maravilha, hein, Yuri? Que experiência maravilhosa. Aqui no chat tem algumas pessoas que estão falando aqui que enquanto a gente está falando, eles estão ouvindo gritos na transmissão. E não tem grito nenhum aqui, não tá tendo grito aqui. Quando tem grito, geralmente, eu já expliquei, às vezes as crianças estão aqui, estão brincando ali fora, mas hoje tá um silêncio absurdo aqui. O que seriam esses gritos? Tem gente que não tá gostando, pastor. O que tá acontecendo? Falar? Pode falar. Eu estive em Minas Gerais, Montes Claros. E eu estive pregando em uma igreja lá, uma igreja grande, que tinha muita gente. Muita gente. Sentei no altar, do meu lado o pastor que me convidou, que não era daquela igreja também, mas ele foi quem fez a ponte para a gente poder estar lá. Aí eu fui nessa igreja e preguei. Sentei, ele sentou do meu lado. De repente, na parede do altar da igreja, da parede, eu escutei um grito estridente, um grito, sabe, de alguém que estivesse caindo num precipício. Ou se estivesse sendo queimado. Um grito desesperador, terrível. Eu olhei para o lado, o pastor que estava junto comigo olhou para mim. Daí eu perguntei para ele, você escutou isso? Ele falou, escutei. Eu falei, então somos dois que escutamos isso daqui. Eu já entendi. Eu ministrei uma palavra no livro de Esther, não me esqueço, e falei sobre a santidade de Mardoqueu. De Mardoqueu, que teve a prima dele. Ele era tido como tio de Esther, de Radassa, né? E ele criou ela, ele cuidou dela como um pai.
E aí, naquele culto, eu preguei sobre a santidade de um homem, que um homem pode ter uma vida em santidade, sim. E quando ele foi apresentar Esther para ir ao palácio, para ser candidata à rainha, ela foi pura. Então, ele teve a honra de levar ela. Quer dizer, eu falei sobre isso na vida de um homem. Aí eu estava pregando isso daí, daqui a pouco começou a manifestar demônios na igreja. No meu cálculo, na forma de analisar ali, tinha mais ou menos 70%. 30% das pessoas que estavam na igreja não ficaram endemoniadas. 70%. Mais de 200 pessoas ficaram endemoniadas. Ao mesmo tempo? Simultaneamente. Foram começando a cair ali endemoniados. Para todo lado. Entendeu? E aí foi uma guerra espiritual muito forte ali. Muita gente foi liberta, foi curada, aquela coisa maravilhosa. Um culto que terminou tarde. Quando saímos para fora, eu fiquei curioso. E o pastor também. Demos a volta atrás, era um lote baldio, tudo fechado, não tinha ninguém. Falei assim, olha só, era totalmente espiritual. Aqueles gritos que nós ouvimos saindo de dentro da parede. Entendeu? Então, essas coisas que podem aparecer aí, ou as pessoas ouvirem, é isso. Na verdade, no final, gente, o pastor vai fazer uma oração forte aqui, tá? Vai orar por vocês, porque tem muita gente passando mal, enquanto a gente tá conversando, que tá com tontura, que tá passando mal, que tá tendo enjoo, outros o som tá falhando, tá ficando mudo. Mas não tem nada de errado com o equipamento. Tem muita gente falando que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas assim, já que tá acontecendo tudo isso, e a gente sabe o que não é a primeira vez que acontece durante os episódios aqui do Necessário. Por que isso acontece? Por que acontece dentro da casa de algumas pessoas e algumas coisas não? Você acredita que existem pessoas que estão passando por problemas espirituais e nem sabem? Existem pessoas que tem linhas, entendeu? Genealógicas, raízes ancestrais, pessoas que têm maldições hereditárias, porque existe uma linha teológica que prega contra a maldição hereditária, mas é inevitável, inexcusável e não tem como não ser tão real. Então tem pessoas que sofrem a batalha espiritual mais que outros. E tem pessoas que são vítimas de obra de feitiçaria, de macumbaria e não sabem. Eu tive orando com uma pessoa na Ponte da Amizade, uma lojista, uma mulher que tem dona de uma loja ali na Ponte do lado, brasileiro. E eu falei para ela, lançaram obra de macumbaria lá na tua casa, no teto da tua casa, falei para ela. Ela se assustou, mas ficou meio assim, entendeu? Eu falei assim, tá, passei. Outro dia, quando eu voltei lá, ela me olhou com o olho regalado assim. Ela falou, eu mandei subirem lá no telhado para ver. E foram lá e encontraram. Encontraram patuá, encontraram coisas, entendeu? Tudo obra feita mesmo que jogaram em cima do telhado dela para destruir o casamento dela. Inclusive, estava tendo uma guerra no casamento muito pesada. Então, tem obras de macumbaria que são feitas para destruir casamento, para as finanças, para quebrar finanças. Tem obra de macumbaria que é feita para levar a pessoa à loucura, para esfriar na fé, para não conseguir encontrar o caminho do Senhor. Entendeu? Para se voltar para Deus, porque é isso que o diabo faz. O diabo, ele cega pessoas, coloca surdez espiritual. Entendeu? E a pessoa não consegue ver a saída, não consegue entrar na presença do Senhor. Então, tem lares que acontecem coisas. Eu oro por pessoas e as pessoas ficam travadas. Sabe o que é travado? Entendeu? Muitas pessoas, quando no momento que eu oro, entendeu? Eu estou orando aqui e agora pode haver testemunho de pessoas aí que pode contar isso, porque é uma das coisas que Deus manifesta quando a gente está orando, entendeu? Trava as mãos, trava os pés, então são amarrações que são feitas, são obras de feitiçaria que são feitas para complicar a vida da pessoa. E geralmente quando isso acontece e nós oramos e a pessoa se torna liberta daquilo ali, a vida dela destrava, entendeu? Então acontece muita coisa boa na oração. Então as pessoas que estão nos vendo aí, ouvindo, pode ter certeza que vão ser muito abençoados.